Então, pode colocar ali, Manuel. Coloquei um título bem interessante. Olha só, nós vamos falar sobre o contexto de Ezequiel, né? Ali com relação a Ezequiel 8, Ezequiel 9, né? Tá bom? Tá falando um pouco sobre isso. Eu trouxe também alguns textos do Espírito de Profecia, né? Seria um estudo bem longo, né? Para a gente pegar todo o contexto exatamente ali, contextualizar tudo, mas o horário não permite, né? Então a gente vai aqui pegar alguns pontos mais interessantes e vamos aqui a chegar a algumas conclusões. E eu quero usar um pouco as minhas palavras, quero mais ler, quero mais deixar que Deus fale, né, com cada um de nós, tá bom? Então deixa eu só conseguir aqui. Pode colocar o primeiro slide ali, Manuel. Olha só, é, veja, nós vamos ler esse texto aí. É um texto bem conhecido e é um texto que muitas vezes é tirado do seu contexto. Esta é a verdade. Depois que a gente começou esse ministério, algumas pessoas começaram a mandar esse texto. Ou seja, para de uma certa forma é, falar que os ministérios não estão muito em consonância com a palavra de Deus. Né? E eu vou ler o texto, talvez os irmãos não vão chegar daí. E diz assim, ó: embora existem males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo, a igreja desses últimos dias há de ser luz do mundo, poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Né? Ou seja, a igreja tem problemas e etc. Porém, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Ou seja, não existe outro, né? Então, daí as pessoas, eu recebi muito esse texto, né? As pessoas enviando o texto e etc, né? Só que tem um porém aí, né? E a qual eu falei com a pessoa, pessoalmente até eu falei com ela. E eu falei, tá, mas tem um problema. Repreendida, advertida e aconselhada. E diz que ela é também débil e defeituosa. E ela precisa disso. Olha só, em Ezequiel 8, os irmãos abram a Bíblia aí e nós vamos falar um pouco sobre essa questão. Muito bem. Eu vou ler o 8.1, depois eu vou pular alguns versos ali, e para nós aqui estar economizando aqui o tempo. E diz assim, ó, o 8.1, a minha tradução diz assim: e sucedeu no sexto ano, sexto mês, no quinto dia do mês, eu sentei na minha casa, e os anciões de Judá sentados diante de mim, e a mão do Senhor Deus caiu ali sobre mim. Agora eu vou ler aqui o 5, do 5 até o 18. Eu vou contextualizar tudo aqui. Diz assim, ó: então ele me disse, filho do homem, levanta os teus olhos agora em direção ao norte. Assim eu levantei os meus olhos para o caminho em direção ao norte. E eis que ao norte, no portão do altar, estava a imagem de ciúmes na entrada. E o 6. E disse, além disso, para mim, filho do homem, vês tu o que eles fazem? As grandes abominações que a casa de Israel comete aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominação. Uma pergunta aqui, que da qual é feito aqui, que diz o seguinte: para que me afaste do meu santuário, eu só vou fazer uma pergunta. Jesus está dizendo aqui que ele está no santuário ou ele se afastou do santuário? Eu vou continuar. O 7. E trouxe-me à porta do átrio, e quando eu olhei, eis um buraco na parede. E então me disse, o 8. Filho do homem, cava agora na parede. E quando eu tinha cavado na parede, eis uma porta. E o 9. E me disse, entra e contempla as perversas abominações que eles fazem aqui. E o 10. Assim eu entrei e vi.
e eis toda forma de coisas rastejantes, animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel, retratados na parede ao redor. E o 11. E lá estava em pé diante deles 70 homens dos anciões da casa de Israel. E no meio deles estava Zanias, filho de Zafã, e com cada homem o seu incensário em sua mão, e uma espessa nuvem de incenso subia. Eles estavam aqui fazendo o que aqui? Com o incensário? Adorando imagens, outros deuses. Aqui resume da seguinte forma: coisas rastejantes, animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel. E eu vou continuar. O 12. Então ele me disse: Filho do homem, vistes o que os anciões da casa de Israel fazem no escuro? Cada homem nas câmeras de suas imagens? Pois eles dizem: O Senhor não vê, o Senhor abandonou a terra. E o 13. Ele também me disse: vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações que eles fazem. E o 14. Então ele me trouxe a porta do portão da casa do Senhor. Alguém tem alguma dúvida do que é a casa do Senhor? Acho que não, né? Porque o texto está dizendo. E diz aqui: então me trouxe a porta do portão da casa do Senhor, que estavam em direção ao norte. E eis lá estavam assentadas mulheres chorando por Tamuz. E o 15. Então ele me disse: Tu vistes isto, ó filho do homem? Vira-te ainda novamente e tu verás coisas, abominações, maiores abominações que essa. Então, uma abominação era maior do que a outra. E assim foi sucessivamente. Desde o momento em que Deus chamou ele em visão, Deus começou a mostrar a ele. E agora vamos aqui, continuando, diz assim, ó. E ele trouxe-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que a porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens com suas costas voltadas para o templo do Senhor e com suas faces em direção ao leste. E eles adoravam o sol em direção ao leste. E o 17, isso, os últimos dois versículos. Então ele me disse: Tu vistes isso, ó filho do homem? É isto uma coisa leve para a casa de Judá, que eles cometem abominações que cometem aqui? Porque encheram a terra de violência e voltaram a me provocar a ira. E eis que eles põem o ramo ao seu nariz. Portanto, eu também tratarei com fúria, o meu olho não poupará, nem terei pena, e embora clame aos meus ouvidos em alta voz, ainda assim eu não os ouvirei. Então, assim, primeira questão aqui. Fique claro. Isto aconteceu aonde? Na casa do Senhor. E uma abominação era pior do que a outra. É o que os textos vêm trazendo. Então veja, Deus pega Ezequiel e diz: Ezequiel, vem cá que eu quero falar contigo. E leva Ezequiel até o templo, até a casa do Senhor e começa a mostrar. Se Ezequiel, tá vendo isso aqui? Ezequiel, tô. Tá. O que tu achou? Tá vendo o que tá acontecendo? Ezequiel, tá, tu viu aí, viu? Tá, vem mais pra cá um pouquinho que eu vou te mostrar outra coisa. Agora eu vou te mostrar ainda pior. Agora eu vou te mostrar ainda pior. E assim foi sucessivamente, até o ponto que a última abominação foi o quê? A adoração ao sol. Então, irmãos, veja, eu quero ler aqui. Eu não vou falar muito sobre este tema. Nós vamos gravar um podcast sobre isso, eu e o Isaías e o Elias. Eu vou ler aqui. Quem conhece a história já vai saber do que eu estou falando. Mas eu vou falar um pouco só sobre isso. Eu ia colocar o slide, mas daí eu não gosto de colocar muito slide, porque daí fica algo repetitivo, como se fosse na nossa mente, e temos dificuldade em armazenar algumas coisas. Então, eu quero ler aqui, ó. Depois eu posso passar, tá? Mensagens escolhidas. Quem querer ler, diz assim, ó. Eu quero que preste muita atenção, porque isso aqui é muito usado também de forma incorreta. Olha só.
O Senhor declarou que a história do passado repetir-se-á ao entrarmos na obra finalizadora. Quando? Na obra finalizadora. Hoje ou não? Estamos na obra finalizadora? Alguém tem dúvida disso? Não, né? E diz assim, ó: toda a verdade que ele deu para estes últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Toda coluna por ele estabelecida deve ser avigorada. Não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isso significaria apostasia da verdade. Quem já leu esse texto aqui? Alguns já leram, né? Principalmente atacando os ministérios de apoio. Mas eles não leem o contexto. E eu vou ler o contexto para vocês. Que a gente possa ficar a par disso. E olha só o que diz aqui. Continuando. O inimigo das almas tem procurado introduzir quem? O inimigo das almas. Satanás. Procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma deveria efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia. Então nós temos um problema aí. Porque quem aqui é a favor do reavivamento e uma reforma? Então daí já tem um problema maior. Então vê como que é tirado o texto do contexto. E eu vou continuar. E olha só, eu não parei num ponto, eu parei numa vírgula. E diz assim, ó, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como os pilares da nossa fé. Irmãos, existem ministérios que não estão num bom espírito. Ponto. Mas se você pegar quem está engajado no revivamento e reforma, em ministérios que estão num bom espírito, eles não tentam tirar a coluna que temos como estabelecido, as doutrinas. Eles tentam elevar essas colunas. Eles não tentam destruir. Eles tentam fazer o quê? Como diz a palavra, reformar novamente, voltar à velha forma da qual tínhamos. Então, todos eles tentam elevar a verdade. E agora eu vou continuar. A fim de que a igreja se empenhasse num processo de reorganização. Então, olha como já é uma questão já mais profunda. Uma reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Agora eu faço uma pergunta. A igreja da qual eu e você pertencemos, como que está essa situação? Nós estamos elevando a norma ou estamos entrando numa nova organização? Estamos vivendo a identidade da igreja ou estamos numa nova organização? Nunca Satanás vai pegar de forma clara e dizer para vocês: não cremos mais no sábado, não cremos mais nos princípios da igreja, não cremos mais na doutrina, como se diz, cremos na imortalidade da alma. Satanás nunca vai fazer isso. Satanás ele trabalha de forma sutil, ele é muito sábio, ele tem muita sabedoria. Ele é muito inteligente. Mas agora, de forma, vamos dizer assim, camuflada, ele faz o quê? Com que o sábado seja menosprezado, eu vou ler aqui para frente. Ele faz com que as nossas doutrinas sobre a alimentação, que é o braço direito da reforma, seja menosprezado. Ele vai trabalhando de uma forma que você e eu não nos apercebemos. E eu vou continuar aqui, veja bem. Nossa religião seria alterada, os princípios fundamentais que têm sustido a obra nesses últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. O que é uma filosofia intelectual? As pessoas ficam filosofando tudo.
É que para aquele tempo, não é mais para hoje. Hoje mudou. Vocês vão ver que isso realmente Ellen White deixa bem claro aqui nessas passagens. E veja bem o que diz aqui, ó. Os fundadores desses sistemas iriam às cidades realizando uma obra maravilhosa. O sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou. E agora, olha que coisa interessante que diz aqui, ó. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Coisa alguma se permitiria se opor a este novo movimento. Então faça o seguinte: teste, experimenta, pregue sobre este novo movimento, essa nova filosofia que tem adentrado no nosso meio. Experimenta para você ver se você vai ter resultado. Ver se eles vão permitir você falar, olha, talvez estamos num caminho errado. Vamos rever alguns conceitos. Será que realmente podemos ir ao restaurante no sábado e comprar? Será que está certo isso? Não, mas naquele tempo. Sempre vai vir essa filosofia. Será que podemos se opor ao movimento de hoje? Aqui diz que coisa alguma permitiria se opor a este novo movimento, essa nova organização. E eu vou continuar. Ensinariam os líderes a ser a virtude melhor do que o vício, mas removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o qual sem Deus nada vale. Seus alicerces se fundiriam na areia, e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Eu quero agora que vocês viram que eu li aqui sobre livros, escrever-se-iam livros de ordem diferente. Eu queria pedir para o Manuel colocar um livro ali. Pode passar. Quem conhece o livro Questões sobre Doutrina? Levanta a mão. Os irmãos aqui eu sei que conhecem. Não, né? Vocês sabem o que é esse livro Questões sobre Doutrina? Foi na década de 50. E eu quero falar algumas coisas aqui para a gente ficar a par. Eu não conheço muito a nossa história. Eu tenho curiosidade com muitas coisas e gosto de pesquisar. Sabe por que o que é esse livro? Esse livro é uma conversa entre evangélicos e adventistas. Um homem, ele ia escrever um livro sobre seitas e heresias. E a igreja adventista estava incluída no livro. Mas ele fez o seguinte: eu não vou falar dos adventistas sem primeiro conversar com eles e perguntar para eles quais são a doutrina na qual eles acreditam, né? E ali tem todo um contexto. Eu estou aqui resumindo. E este homem, ele começa a fazer as perguntas. Só que tem um porém. Os adventistas do sétimo dia, para não ser considerado como seita, eles suavizaram algumas partes da nossa mensagem. Exemplo, humanidade de Cristo, santuário e outras doutrinas da qual nós cremos como alicerces da nossa fé. Por isso que Ellen White falou, escrever-se-iam livros de ordens diferentes e vamos entrar numa nova organização. Pode passar ali, Manuel. Isso aqui, ó, eu peguei do site Adventista. Isso não é de outra denominação ou secular, não é nada disso, é site adventista. Adventista do sétimo dia respondem perguntas sobre suas doutrinas. É um livro publicado originalmente pela Igreja Adventista do sétimo dia, em 1957, a fim de apresentar uma visão mais clara sobre os ensinos adventistas para o mundo evangélico. E a própria igreja coloca e diz assim, ó, se você pode dar um Google aí, ela vai dizer assim, ó, o livro que mais deu controvérsia entre os adventistas do sétimo dia. Andrianse, na época, era um pastor adventista e ele começou a falar. Ele dizia, olha, não publiquem este livro, vai dar problema, não publiquem. O que aconteceu com ele? Foi cancelado. E ele escreveu um livro depois, o título do livro é Atirando no Cão de Guarda. E este homem, ele foi cancelado. E este livro, eu digo a você o seguinte, leia um livro. Façam isso, leiam um livro. Tem um livro para ler. E você compare. Agora, não pense você que você vai chegar lá e vai ler no livro e dizer que os adventistas do sétimo dia não creem na guarda dos 10 mandamentos.
Isso você não vai encontrar. E eu quero, não sei se vai ter, pode passar ali, Manuel. Tá, pode deixar ali que eu vou. Agora eu vou aqui dar uma resumida. A mensagem seria de 2 horas ou até mais. Eu vou aqui dar uma resumida e o intuito aqui é que você esteja a par e que você estude. Que você pegue e tome, né, a iniciativa de estudar. E agora vamos entrar aqui em Ezequiel 9. E antes de entrar, diz assim, ó. Eu quero que você preste atenção. E eu não vou dizer nada, eu vou apenas ler. E você tire a sua conclusão. Materiais de 1888. Diz assim, ó. Estamos em meio aos perigos dos últimos dias. O tempo virá em breve, em que a profecia de Ezequiel 9 será cumprida. Essa profecia deve ser cuidadosamente estudada, pois será cumprida ao pé da letra. Eu vou ler de novo. Estamos em meio aos perigos dos últimos dias. O tempo virá em breve, em que a profecia de Ezequiel 9 será cumprida. Essa profecia deve ser cuidadosamente estudada, pois será cumprida ao pé da letra. E agora vamos ler a profecia. Eu tenho alguns textos do Espírito de Profecia aqui, e nós vamos chegar a algumas conclusões. Eu vou ler aqui, Ezequiel 9, da qual ela falou que será cumprida ao pé da letra. Ele gritou também em meus ouvidos com alta voz. Aqui é a continuação das abominações, da qual ele presenciou em Ezequiel 8, todas aquelas coisas abomináveis, que deu ali, se consumou na adoração do sol. E agora ele diz, ó, e ele gritou também em meus ouvidos com alta voz, dizendo, fazei com que os intendentes sobre a cidade se aproximem, cada homem com sua arma destruidora em sua mão. E eis que 6 homens vinham do caminho do portão mais alto, que fica em direção ao norte, e cada homem com sua arma de massacre em sua mão. E um homem entre eles estava vestido de linho, com o tinteiro de escritor ao seu lado. E eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze. Então aqui tinha 6 homens, e eu achava que aqui entre esses 6 homens tinha um contitão de escrivão ao lado. Mas parece que tem uma outra pessoa que seriam 7, né, se você estudar. E diz assim, ó, o 3. E a glória do Deus de Israel se elevou acima dos querubins, sobre o qual estava, até a soleira da casa. E ele clamou ao homem vestido de linho que tinha um tinteiro de escritor ao seu lado. O 4 diz assim, ó, e o Senhor disse, vai pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém. Vou fazer uma pergunta, pelo meio de quê? Pelo meio de quê? Jerusalém. Que isso fique claro. E põe uma marca sobre a testa dos homens que suspiram, choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio, da qual foi presenciado em Ezequiel 8. E o 5. E os outros disse ele ao meu ouvir. Ide após ele, através da cidade, e fere, não poupe o vosso olho, nem tendes pena. O 6. Matai totalmente velhos, jovens, donzelas, crianças, pequenas, mulheres, mas não cheguem perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca. E começai pelo meu santuário. Então começaram pelos homens anciões, que estavam diante da casa. Agora eu vou ler o 11. E eis que o homem vestido de linho, que tinha o tinteiro ao seu lado, reportou o assunto, dizendo, eu tenho feito como tu me ordenaste. Vamos contextualizar aqui rapidinho. Visto as abominações que ele mostrou a Ezequiel, e disse, olha Ezequiel, vou te mostrar aqui uma abominação. E uma abominação após a outra. E uma após a outra. E uma maior do que a outra. E a consumação foi o quê? Adoração ao sol. Diante de tudo isso, Deus faz o seguinte, então vamos fazer o seguinte, ele chamou ali os intendentes, chegaram até ele, e ele diz, olha, é o seguinte, tu com o tinteiro de escrivão, tu vai na frente,
E aqueles que estão suspirando e gemendo por causa das abominações, tu põe um sinal, tu marca, que daí os outros que vão vir atrás vão reconhecer o sinal e não vão matar. E daí aqueles que não tiverem o sinal vão ser eliminados. Seria isso ou não que está aqui? Exatamente isso. E agora, eu quero ler aqui, diz assim, ó. Vocês vão ler, vocês vão recordar de um texto que eu li ali. Esses que suspiram e gemem, aqui é o Espírito de Profecia, Testemunho Seletos, volume 2. Esses que suspiram e gemem haviam estado a pregar a palavra da vida, haviam reprovado, aconselhado e suplicado. Lembra do primeiro texto que eu li de início? Que a igreja, por mais débil e defeituosa, é o único objeto de suprema consideração de Deus, mas precisava ser o quê? Aconselhada, advertida e repreendida. Então, esses homens aqui, eles haviam feito isso. Os que estavam como? Com um sinal na testa. E veja, eu quero chamar a atenção aqui para alguns textos. Pode colocar ali, mano. Eu acho que esse aí seria esse. Dá só um zoom aí para a gente ver. E olha só. Afasta um pouco. Um pouco mais. Ah, tá. Muito bem. Ali é o primeiro, né? Olha só. Que engano surpreendente e terrível cegueira tinham, como uma nuvem escura. Isso aqui não é no mesmo contexto, mas só para nós contextualizar essa questão ali da abominação. Coberto Israel. Cegueira e apostasia não os envolveram subitamente. Vieram sobre eles gradualmente, por não terem atendido a palavra de reprovação e advertência que o Senhor lhes enviava devido ao seu orgulho e aos seus pecados. E agora, nessa crise terrível, permaneceram neutros. O que é neutralidade? É você ser indiferente na situação. Você não tomar partido. E eu vou ler aqui, veja bem. Se Deus aborrece um pecado mais do que o outro, do qual seu povo é culpado, é o de nada fazer, no caso de uma emergência. Indiferença e neutralidade numa crise religiosa são consideradas por Deus como um crime grave e igual ao pior tipo de hostilidade contra Deus. Estamos em meio a uma crise religiosa, sim ou não? Eu vou ler de novo. Se Deus aborrece um pecado mais do que o outro, do qual seu povo é culpado, é o de nada fazer no caso de uma emergência. Indiferença e neutralidade numa crise religiosa são consideradas por Deus como um crime grave e igual ao pior tipo de hostilidade contra Deus. É ou não é algo para nós se preocupar? Diante de tudo que estamos presenciando, será que devemos, eu só estou fazendo pergunta, dizer que não é nada a ver comigo? Será que eu devo deixar a questão para que outro possa tomar algum posicionamento? Ou será que eu devo me posicionar? Eu faço uma pergunta. Vou ter consequência ou não? Será por que eu não quero me posicionar? Eu digo isso para mim muitas vezes. Por que muitas vezes não nos posicionamos em determinados assuntos? Pode passar, Manuel. Ministros de Deus têm sido culpados pelo pecado de não obedeceram assim diz o Senhor. Tem levado os membros de sua igreja a observar ritos que não têm fundamento na palavra de Deus. Isso está acontecendo hoje, sim ou não? Em oposição direta à sua lei. Pela perversão e deturpação da palavra de Deus, eles têm influenciado o povo a pecar. Deus lhe
compensará de acordo com as suas obras. São culpados, como os sacerdotes e governantes na época de Cristo, por induzirem o povo ao erro. Cristo diz a respeito deles as mesmas palavras que pronunciará sobre os líderes judeus. Em vão eles me adoram, ensinando doutrinas que os são mandamentos de homens. Pode passar ali, Manuel. Eu acho que vai ter o último e nós vamos já quase encerrando aqui. E agora, para finalizar todo esse contexto de Ezequiel 8 e 9, vou deixar que o Espírito de Profecia fale e veja bem. Dá uma afastadinha. Olha só. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciões, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositário dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Colocaram-se no ponto de vista de que não precisam esperar milagres e as assinaladas manifestações do poder de Deus, como nos dias da antiguidade. Os tempos mudaram. Lembra o que eu li lá sobre que entraria na igreja uma nova filosofia? O Senhor não fará bem nem mal. É demasiado misericordioso para visitar seu povo em juízo. Assim, paz e segurança é o grito de homens que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus suas transgressões e à casa de Jacó seus pecados. Esses cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Homens, virgens e crianças, todos perecerão juntos. Então veja bem, irmãos. Nós muitas vezes olhamos para a situação e achamos que não estamos isentos disso, né? Que o nosso compromisso, esse não é o nosso dever. O nosso dever não é esse, é os ministros. E exatamente é o que está dizendo aqui. Mas Ellen White diz que não se posicionar num tempo de crise é um pecado grave contra Deus. O fato de nós não tomar posicionamento. E eu quero voltar aqui a Ezequiel 9, quem tiver em Ezequiel aí. Alguém está em Ezequiel? Para nós aqui já encerrarmos. Alguém achou? Não. Quem achou, meu irmão Isaías? Então lê para nós Ezequiel 9, 4 e 5. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. A outros disse, ouvindo eu: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, que nós vimos que é a igreja do Senhor, e diz o seguinte: marca eles, põe um sinal. Eu quero ler em Apocalipse 7. Nós vamos ler alguns textos de Apocalipse aqui, alguns versículos, que diz assim, ó: e depois dessas coisas eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E ouvi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo, e ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais haviam sido concedido ferir a terra e o mar. E diz assim, ó: não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. E eu vi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E ainda, em Apocalipse 9, do 1 ao 4, também diz assim: e o quinto anjo soou, e eu vi uma estrela cair do céu sobre a terra. E foi-lhe dada a chave do abismo sem fundo. E ele abriu o abismo sem fundo. E dele subiu uma fumaça como fumaça de uma grande fornalha. E ao sol e ao ar e escureceram por causa da fumaça do abismo. E o verso 3. E da fumaça saíram locustas sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como poder de escorpião da terra. E o 4.
E foi-lhes ordenado que não ferisse a grama da terra, nem nenhuma coisa verde, nem a nenhuma árvore, mas só os homens que não têm o selo de Deus em sua testa. Só vou fazer uma pergunta aqui. Esta é a quinta trombeta. Se ela já tocou, nós temos como um problema aí. Eu não estou afirmando nada, só estou fazendo perguntas. Esta trombeta, quando ela ser soada, só não vai ser atingido quem for selado. E agora vamos aqui para finalizar. O 14 diz assim: E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo o nome de seu pai escrito em suas testas. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, arpeando com as suas harpas. E o 3, e eles cantavam como se fosse uma nova canção diante do trono. E diante dos 4 animais e dos anciões. E nenhum homem podia aprender aquela canção, senão os 144.000 que foram redimidos da terra. Estes são aqueles que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes foram redimidos entre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. E agora eu não vou usar as minhas palavras, eu vou ler o que o Espírito de Profecia fala para nós encerrar. Preste atenção. Materiais de 1888, diz assim, ó. Por que eles foram destacados da maneira tão especial? Por que esses homens são diferentes? São especial. Ela fez a pergunta e diz aqui, ó. Porque tiveram que permanecer firmes com uma admirável verdade diante do mundo inteiro. E ainda que sofrendo sofrendo oposição, lembrar que eram filhos e filhas de Deus, que deveriam ter Cristo, a esperança da glória, formado neles. Esses aqui refletiram completamente a imagem de Jesus.